Olá, eu sou o Marcos Petri e este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista, hoje falando sobre a concentração na educação. Como foi importante para mim concentrar-me naquilo que eu estava aprendendo e como eu fiz para fazer isso. A primeira coisa que eu me concentrei para aprender, como dizia no vídeo anterior, foi a escrita, né? Espaçar as letras, espaçar as palavras e fazer com que as pessoas entendessem o que eu estava escrevendo. Aí eu comecei para isso ter o aporte das coisas que eu lia, né? Eu comecei sem ler muita coisa, somente escutar de oralidade, como eu era muito bom, mas eu comecei a ver que isso só não adiantaria, eu tinha que ler para aprender a escrever. E aí eu comecei por revistas, depois jornais, depois, muito tempo mais tarde, veio os livros. E aí que eu comecei a entender por que aqueles espaçamentos eram tão necessários. Eu achava que era uma pura chatice, as pessoas ficavam reclamando, né? E eu escrevia: minha casa é grande, minha casa é bonita. Desse jeito, assim, tudo jogado sem qualquer espaçamento, e ficava batendo pé ainda com outras pessoas que vinham dizer que isso aí estava errado. Meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão, dizia todo mundo para parar com isso, né? Que era quase assim uma perseguição, mas hoje eu entendo que eles tinham absoluta razão. Em outras áreas eu tive que me concentrar de outros jeitos, né? A matemática para mim sempre foi muito abstrata. Nós tínhamos um tempo de fazer as equações, mas era tudo feito no papel e diferia daquilo prático que eu precisava, né? O autista é um ser muito visual, então por algumas vezes a minha mãe tentou dizer: aqui tem 3 laranjas, né? Se eu pegar essas 3 laranjas, dá uma para ti, uma para o vizinho e uma para mim, então eu tenho uma divisão justa, mas são 3 para 3, e assim alternar o número de pessoas que iriam pegar essas laranjas, né? Fazer tudo na minha frente mesmo, né? Mas foram poucas as ocasiões, porque tinham que montar a conta no papel, né? Eu me lembro de ter perguntado para uma professora que eu tive: mas como é que eu vou usar isso aí para pedir para a pessoa fazer na minha frente uma conta dessa? Ela disse que achava meio difícil porque era uma representação e isso nunca me caiu na mente assim. Eu tive que buscar por vários meios, né? À medida que foram vindo as primeiras metáforas na minha cabeça, tipo filho de peixe, peixinho é, né? Ou ladrão que rouba ladrão. Esqueci o resto dessa, mas enfim, esses ditados aí começaram a vir quando eu comecei a ler os livros que eu mencionei, e ajudou na matemática, porque daí o raciocínio abstrato ficou mais fácil de se ter. Então, partindo dos livros, eu tenho aí uma gama de coisas que eu me concentrei melhor, né? E eu comecei a trilhar um caminho com menos hesitação, assim, eu hesitava muito antes de começar a ler. Eu pensava como é que eu poderia botar tudo na prática, mas tem coisas que não se bota na prática, né? A escrita é uma delas, a escrita são só símbolos, né? Eu não posso ir lá e fazer outra coisa daquilo. Fala, escrita, escrita fala, né? Tem um áudio reproduzindo e tudo mais, mas mais do que isso não se pode fazer. Então eu comecei a entender as minhas limitações, em suma, e ir atrás de corrigi-las. Eu sei que algumas eu nunca vou conseguir corrigir, como essa coisa de ser visual, eu preciso estar sempre com o referencial ali. Eu já falava disso em outros vídeos. Uma vez aceita essa limitação maior, na minha opinião, do autismo hoje em dia, eu consegui me virar muito bem, né? Tendo sempre um referencial, né? Se eu quero matemática, eu às vezes peço ajuda mesmo para fazer as contas que eu não consigo, e as metáforas me vêm sempre dos livros, né? Escrever para mim, depois que eu comecei a ler, comecei a espaçar as palavras, ficou a coisa mais fácil que eu acho da vida, né? E era isso, pessoal, minha maneira de me concentrar nas coisas que eu vinha enfrentar na vida. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta pequena série sobre a educação. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo do Diário de um Autista. Tchau!